agradecemos, Senhor, pelo alimento, pela veste. Ajuda-nos a viver contente, Senhor, em toda e qualquer situação. Oramos em especial pela comunidade aqui de Cosme de Farias. Ó Deus, tantas vidas têm perecido. Não nos deixe, Senhor, ficarmos insensíveis por conta da multiplicação da maldade, mas que cada fato desse que chega ao nosso conhecimento desperte em nós o senso de urgência de pregarmos o Evangelho, propagarmos a Tua verdade. Ó Deus, que cada notícia dessa reavive em nós o compromisso de vivermos para a Tua glória e somente para ela, Senhor. Livra-nos de todo egoísmo e egocentrismo que nos paralisa em relação ao reino de Deus. Livra-nos, Senhor, das inúmeras tentações que o mundo lança sobre nós dia após dia para nos seduzir e nos atrair. E que o nosso coração, Senhor, que o nosso tesouro esteja nas coisas do alto, evidenciando que contigo já ressuscitamos. Abençoa cada irmão e irmã, Senhor, aqui presente, em especial os que moram aqui em Cosme de Farias, o irmão Comum, a irmã Rita, a irmã Regina. O Senhor nos fortaleça, Senhor, dando sempre o espírito de coragem para que não venhamos a retroceder, mas avançar cada vez mais, corajosamente, para que a Tua verdade seja conhecida, para que pecadores se arrependam, Senhor, possamos ser participantes da festa do céu. Dai-nos hoje ouvidos para ouvir, olhos para ver e um coração apto a Te obedecer, Senhor. Que tudo que seja dito e tudo que não seja dito nessa noite seja para a Tua glória e somente para ela. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre os olhos, e não é exame de vista. Aqui no capítulo 6, continuando a exposição do capítulo 6 de Mateus, Sermão do Monte, nós nos deparamos com essa passagem, que tem uma passagem muito parecida com ela também, com alguma variação, capítulo 11 de Lucas, se não me engano, versículo 34. E é importante que a gente entenda, sempre quando nós estudarmos a Bíblia, é importante que a gente entenda o lugar onde nós estamos lendo o que nós estamos lendo. Então, como assim? Quando nós lemos esse texto aqui no capítulo 6, sobre luz e trevas e sobre os olhos serem a lâmpada do corpo, é preciso que a gente tenha em mente o que veio antes, que foi justamente o que a gente falou ontem, pela manhã, e o que vem depois, que é no versículo 24, quando o Senhor Jesus fala sobre a impossibilidade de servirmos aos dois senhores. Então, aqui quando nos deparamos com esse texto de Mateus, o que o Senhor Jesus continua a falar conosco é o que nós já vimos e já repetimos aqui algumas vezes sobre o fato de nós vivermos uma vida cristã de mera aparência. Então aqui no capítulo 6, versículo 1, só para que possamos mais uma vez nos reconectar com o texto: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. E é exatamente o que a gente percebe hoje em dia. Já falamos algumas vezes e eu creio que nunca vai ser o suficiente, a quantidade de vezes que a gente repetir isso.
como nós vivemos em um mundo de mera aparência. As coisas, elas não são mais examinadas pelo que de fato elas são, mas pelo que elas aparentam ser. E isso vale para uma pessoa, isso vale para uma coisa. O valor atribuído a determinada atividade, muitas vezes não é tanto a atividade em si, mas aquilo que ela demonstra, né, juntamente com ela. Então aqui, quando Jesus fala sobre não acumular tesouros na terra, e logo depois ele vai e fala, são os olhos a lâmpada do corpo, de logo a gente já percebe que esses dois assuntos estão relacionados. Então, os olhos, a lâmpada, são os olhos. E os olhos, irmãos, é importante que a gente entenda, os olhos, eles mostram o exterior e não o interior. Perceba que Jesus, ele está usando justamente dessa figura. E ele diz, os olhos são a lâmpada do corpo. E lâmpada também, assim como os olhos, ela não ilumina a si mesma, mas ela ilumina aquilo que está ao seu redor. Então, aqui, o que nós podemos ver logo de cara? Que Jesus está dizendo que esse fator aqui, por incrível que pareça, né, muitas pessoas têm dificuldade de ver isso. O que Jesus está dizendo é que o cristão, ele não tem só que se preocupar em ser cristão, mas ele também tem que se preocupar em demonstrar a sua fé de uma maneira que as outras pessoas percebam que a fé dele é verdadeira. Então, aqui ele diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, então há possibilidade dos nossos olhos serem bons. E quando é que os nossos olhos são bons? Quando os nossos olhos desempenham a função que lhes é dada. Então, quando é que o cristão tem uma vida boa? Quando ele tem uma vida segundo a vida que lhe foi dada. Quando nós cumprimos o propósito que Deus nos atribuiu como cristãos, não falo como seres humanos, mas como cristãos regenerados, então a nossa vida é boa. Perceba que a nossa vida não precisa de bens materiais, nós não precisamos ser aplaudidos, não precisamos ser benquistos e aceitos por todos. Não, se nós estamos cumprindo o propósito que Deus nos deu, a nossa vida é boa. Um exemplo de vida boa, João Batista. Qual era o propósito dele? Ser uma voz que clamava no deserto. E ele fez isso? Fez exatamente como deveria ter feito. E por isso recebeu o elogio da parte de Cristo. Eis aí, né, o maior homem nascido de mulher. Então, quando você olhar para a sua vida, é preciso que você tenha em mente isso. Qual é o propósito dela aos olhos de Deus? Perceba que é aos olhos de Deus. Nós não estamos aqui em uma palestra motivacional. Nós estamos aqui como corpo de Cristo. Essas palavras que eu digo para vocês podem ser usadas por um palestrante motivacional, tirando totalmente o contexto do que eu estou dizendo para vocês. Então, alguém pode achar que o propósito da minha vida é ser um corredor. O propósito da minha vida é ser um empresário bem-sucedido, então eu vou fazer isso. Não, o cristão não tem mais esses propósitos. O propósito do cristão é um só. É fazer exatamente aquilo que Cristo determinou que ele o fizesse. No dizer de Paulo, completar a carreira que nos está proposta. Então, não é qualquer carreira, e nem é você que decide a carreira, é a carreira que nos foi proposta. Então, é como, por exemplo, você vai, essas corridas de rua, né, são vários os percursos, são várias as metragens, mas é muito comum corridas de 5 e 10 quilômetros, né? Tem se tornado muito comum. Então, quando você faz uma corrida de 5 quilômetros, não é qualquer 5 quilômetros. Não, tem a chegada e tem a saída, né? Tem a saída, né, que é onde todo mundo sai, e tem a chegada. E tem um percurso
que já foi pré-estabelecido, né? Há toda uma preocupação, muitas vezes até, do trânsito, né? Naquele percurso, quando os corredores passarem, o trânsito vai ser interrompido, porque eles vão passar, para que eles passem em segurança. Então, um planejamento foi feito para que aquelas pessoas que se propuseram a correr aquela corrida, corressem não somente a distância estabelecida, 5 quilômetros, mas aqueles 5 quilômetros, não é qualquer 5 quilômetros. Então, no cristianismo, a gente percebe que as pessoas não têm sequer essa visão tão simples. Não é qualquer corrida, não é você que escolhe como você vai servir a Deus. Não, isso já foi escolhido. E assim, ou você aceita ou não. Você não tem nenhum tipo de ingerência de dizer, não, Senhor, não aceito essa função, me dê outra. Não, você nunca vai ver isso na Bíblia. Pelo contrário, anjos que pensaram em fazer isso foram expulsos. E hoje conhecemos esses anjos como demônios, porque não guardaram o lugar originário da sua habitação. A função que lhes foi dada, eles não cumpriram. Então foram expulsos, né, da presença do Senhor. Então, quando a gente observa para a realidade, quando a gente traz esse princípio para a realidade evangélica, então a gente entende o porquê da multiplicação de falsas igrejas. Você percebe uma falsa igreja em cada esquina. Por quê? Porque é isso mesmo. As pessoas, elas não querem, muitas vezes, ser ensinadas, então elas abrem uma igreja e elas ensinam lá o que elas bem querem e entendem. E é fácil hoje você abrir uma igreja, né? Muito fácil. Você, às vezes, nem precisa alugar um espaço, bota uma cadeira, bota um microfone, uma caixa de som, pronto, a igreja. E pastor é aquele que se autodenomina pastor, né? Eu sou pastor, você pastoreia quem? Ninguém. Eu me chamo de pastor e eu me chamo de apóstolo e eu me apresento como bispo, um tetrarca. Quem foi que te nominou isso? Ninguém. Eu mesmo fiz isso. Você cuida de alguém? Não, eu cuido dos meus próprios interesses. Esse é o retrato do movimento evangélico, basta a gente olhar, né? Então, cada esquina. Por quê? Porque as pessoas não têm essa preocupação. Então, o que Jesus está querendo apontar mais uma vez aqui é a hipocrisia. O que ele está querendo mostrar mais uma vez aqui é essa contradição entre aquilo que você se propõe a fazer e aquilo que efetivamente você faz. Vou dar um exemplo para vocês, o que seria assim, algo bastante visível do que Jesus está dizendo aqui. Um texto que é conhecido de todos, porque a gente fala muito dele, do ano passado para cá, falamos inúmeras vezes, que é o texto de Lucas 16. Eu não vou me aprofundar, até porque a gente já falou tantas vezes sobre esse texto que eu creio que vocês já têm um conhecimento dele. Mas eu quero falar sobre ele só para que você entenda como ele é um exemplo desse princípio que Jesus está falando. Eu não quero abordar, né, o ensinamento, todo o ensinamento aqui de Lucas 16, da passagem do rico e Lázaro, mas o que eu quero mostrar para vocês é a ideia que o rico, que acorda no inferno, tem de si mesmo. Como a ideia dele era uma ideia contraditória. Ele achava que ele era luz, mas ele era treva. E é isso que o texto de Jesus quer mostrar para a gente. Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos emanando, né? Aquilo que nós estamos propagando. Porque a gente vai ter que dar conta disso. Então, por exemplo, todos nós aqui, nos apresentamos como cristãos, sim ou não? Sim. Então, vamos imaginar que alguém esteja passando por um momento difícil, normalmente acontece assim, e alguém queira conhecer um pouco da fé cristã. E se essa pessoa for conversar com você, o que ela vai ver em você? Perceba, não é o que ela vai ouvir de você, é o que ela vai ver em você. Porque ouvir, a gente pode até falar coisas que são coerentes, mas e o que ela vai ver? É como muitos pais e mães que até apresentam ensinamentos corretos aos seus filhos, mas os seus próprios exemplos são péssimos.
Então, você acha que a criança não está vendo você? Você acha que a criança está apenas te ouvindo? Não, muitas vezes o que você faz vai ficar mais fixado na mente da criança do que o que você fala. Na maioria das vezes é assim. E no caso de um novo convertido, ou de uma pessoa ainda que nem é novo convertido, ele deve ser visto como uma criança na fé, como um bebê, como alguém imaturo. E como alguém imaturo, o procedimento dele vai ser o mesmo. Ele vai ser mais levado a ver do que a ouvir. E então, o que ele vai ver em você e em mim? E é justamente isso que Jesus está abordando aqui. Se os nossos olhos, que são a luz do corpo, se eles forem bons, que coisa boa. Porque as pessoas vão olhar para a gente e elas vão ver Cristo em nós. E elas vão ser atraídas até Cristo. E se elas não quiserem nada de Cristo, elas vão embora. E isso tem problema para a gente? Nenhum. Se uma pessoa se afasta da gente porque a gente está sendo cristão de verdade, isso a Bíblia diz que é motivo de alegria, né? Mas se uma pessoa se aproxima da gente porque o nosso cristianismo é meia boca, isso é motivo de tristeza. Eu já ouvi de gente dizendo, né? Não gosto muito de falar com o pastor porque o pastor é meio radical. Eu falo com tal pessoa porque tal pessoa é mais coerente, né? Mais equilibrado, equilibrada, né? Porque o posicionamento, quando é um posicionamento firme, muitas vezes ele vai produzir isso. Ele vai atrair quem tem que atrair, ele vai repelir quem tem que repelir. Não é por acaso que Paulo fala exatamente assim quando diz: nós exalamos dois aromas, cheiro de vida para alguns, cheiro de morte para outros. Percebeu? Não tem meio termo. Não tem gente que chega e diz: não, é porque eu estou com sinusite, eu não estou sentindo cheiro de nada, está entupido. Não, o cristão não tem nem esse risco. O pessoal pode estar com sinusite, com tudo entupido, né? Mas se o cristão chegar, ele sente o cheiro, ou é de vida ou é de morte. Então é isso que Jesus quer mostrar. Agora eu disse para vocês, para abrirem aqui em Lucas 16, e vou ler com vocês rapidamente o texto que eu quero fazer referência. O rico, a gente já sabe qual é o procedimento dele, de viver regaladamente, de ter Lázaro à sua porta e não dar qualquer tipo de atenção a ele. Então o rico morreu e foi sepultado. É assim que termina o versículo 22. No versículo 23 nós já lemos: no inferno, ele já está no inferno, não ficou no sono da alma, né? É instantâneo, é um piscar de olhos. No inferno, estando em tormentos. E já começou o tormento? Já começou o tormento. Então a Bíblia nos dá respaldo para dizer que é uma espécie de antessala do céu e antessala do inferno, porque virá aí o juízo final. Mas de qualquer sorte, quem morre já vai para esse lugar, ou de tormento ou de alegria. Então, em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão. Abraão aqui é uma figura, né, que representa o nosso Salvador. E Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Então, como assim tem misericórdia de mim? Porque ele achava que ele deveria ser alvo da misericórdia de Deus. Mas a gente já aprendeu a essa altura que Deus tem misericórdia de quem quer. E mais ainda, a essa altura, já no Sermão do Monte, bem-aventurados são os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Pelo que a gente já conhece desse texto aqui de Lucas 16, esse rico era misericordioso? Não. Então como é que ele podia esperar a misericórdia de Deus? Percebe? Pastor, no verso 14 mostra como era o olho dele, né? Porque ele viu Jesus e os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombaram dele. Amém. Eles zombaram de Cristo. Então foi nesse contexto que ele entra nessa parábola. Exatamente. Justamente mostrando qual era a visão que os fariseus tinham, né? De si mesmos, né? Eles se achavam tão justos a seus próprios olhos que eles viram Cristo falando que não pode servir a Deus e ao dinheiro e começaram a zombar de Jesus.
Exatamente. A dar risada da cara dele. E até porque os fariseus eram ricos e Jesus pobre, né? Então, é a ideia que a gente até falou ontem. Isso é o olho mau, né? A teologia da prosperidade, ela não é algo novo. A teologia da prosperidade já vem desde a época dos fariseus, certamente. Mas na época dos fariseus ela consegue a gente ver claramente. Então, por que eles zombam de Jesus? Porque a ideia é, Jesus está falando isso porque ele não sabe o que é ser rico. Se ele fosse rico, ele não diria essas coisas, algo parecido assim. Então, como o irmão José falou, aqui no versículo 15, só para que a gente possa entender, mas Jesus lhe disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos. Exatamente o que a gente está falando lá em Mateus, quando ele diz: cuidado para que você não exerça a justiça diante dos homens e não diante de Deus. Então aqui eles se justificavam diante dos homens e não diante de Deus. Isso que é hipocrisia, isso que é buscar algo vã, porque ainda que os homens te aplaudam, se Deus não te aprova, a sua vida é de derrota, né? E o oposto também, ainda que os homens te apedrejem, mas se Deus te aprova, a sua vida é um sucesso. Então é isso que aqui a gente lê. Mas Deus conhece o vosso coração. Então, mais uma conexão entre essa passagem e a que a gente está estudando em Mateus. Foi o que nós vimos ontem. Me diga onde está o teu tesouro e eu te direi onde está o teu coração. Pois aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Exatamente. E esse era o público-alvo dessa mensagem, né, do rico e do Lázaro. Jesus estava diante dos fariseus e dos discípulos. Isso. E ele prega justamente para isso, mostrando que a visão que eles tinham deles era totalmente equivocada da visão que Deus tinha deles, né? Eles pensavam que estavam salvos, mas se eles morressem naquela condição, eles iriam acordar no inferno. É verdade. Exatamente, filho. Então aqui, versículo 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Olha que coisa interessante. Os fariseus, eles são conhecidos justamente por se esforçarem. O próprio termo fariseu vem de uma palavra que significa separado. Então esse grupo surge naquele período, lá dos 400 anos, que o Senhor não está falando com o seu povo, e ele se propõe a obedecer a palavra de Deus em um período de grande apostasia, onde as pessoas estavam dando pouca importância para Deus. E surge esse grupo. Só que esse grupo, como muitos grupos, e os evangélicos modernos podem ser enquadrados facilmente também nessa ideia, porque como surge a reforma protestante? O catolicismo romano, ele negou tudo que está escrito na Bíblia. O catolicismo romano não tem nada a ver com o Novo Testamento. O catolicismo romano é uma heresia sem tamanho. Então nós vamos voltar a dar a ênfase que a palavra de Deus merece. Tanto que Lutero, quando perguntaram para ele: Lutero, o que você fez? Ele disse: não fiz nada, foi a palavra de Deus que fez tudo, né? Então aqui a gente percebe que há um risco da gente achar que o fariseu, ele é ruim. Não. Existe um farisaísmo hipócrita, e existe aquela pessoa que se propõe em viver uma vida separada para Deus. E se você chamar essa pessoa de fariseu, não tem problema. Perceba que rótulos, eles importam muito pouco quando você de fato é quem você tem que ser. Por quê? Porque rótulo qualquer um bota em qualquer coisa. Você pode pegar uma garrafa PET e botar o rótulo no que você quiser, né? Então assim também é uma pessoa. Você pode pegar uma pessoa que busca viver para a glória de Deus e você rotular essa pessoa como fariseu, sendo que essa pessoa vive para a glória de Deus. Você pode pegar uma pessoa que não quer nada com Deus e dizer que essa pessoa é o exemplo do cristianismo, porque o Senhor é isso.
É uma pessoa que veio para nos libertar de tudo e de todos, e quanto mais livre for a nossa vida de tudo e de todos, quanto mais a gente se sentir à vontade aqui, mais Deus é glorificado na nossa vida. Então aqui Jesus está dizendo exatamente, né, completando os versículos anteriores, justamente para a gente não ter uma ideia equivocada. Ele diz, olha, o homem para entrar no céu tem que ter esforço. Porque a ideia muitas vezes, como eu já expliquei, quando a gente acha algo errado, a nossa tendência é fugir para o oposto. E essa tendência de fugir para o oposto também é errada. Jesus, eu falo Jesus porque muitas pessoas, e eu estou incluso entre elas, acreditam que aquela aparição diante de Josué seria Cristo antes de encarnar, como no caso da fornalha, do fogo ardente. Então, quando Josué se encontra com aquele homem, aquele general, e pergunta, você está conosco? Ele diz, não, a pergunta não é se eu estou com vocês, a pergunta é, você está comigo? E aí ele dá uma orientação para Josué, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então, nem é um farisaísmo hipócrita e nem uma libertinagem que faz com que a graça de Deus pareça um induto para você viver em pecado, né? Como a gente falou ontem, já em alguns momentos, pessoas vieram até mim dizendo, pastor, eu acho muito errado o que você prega. Eu disse, sim, eu prego um monte de coisa, então digo o que está errado. Você diz que se a pessoa vem para os cultos, isso é um sinal que essa pessoa é crente. Aí eu digo para essa pessoa, eu não poderia dizer o contrário. Então não é só porque as pessoas vêm que são. Não, esse é só um dos índices, né, por assim dizer. Então, a frequência da pessoa na igreja, isso vai dizer se a pessoa dá alguma importância para a igreja. Mas é só isso? Não. Vão ser muitos outros elementos que vão ter que ser contabilizados para poder a gente ver se de fato essa pessoa quer alguma coisa com Cristo. Mas isso é um dos elementos. É como aqui. Então, uma pessoa que é cristã de verdade, ela tem que parecer ser cristã de verdade? Lógico. Porque se ela é cristã de verdade e ela parece igual ao mundo, tem alguma coisa de errado. Deus salvou, Cristo salvou, de quê? Então, é nesse sentido que essa passagem, como o irmão leu aqui, a passagem mais abaixo de Lázaro e o rico, e a passagem que a gente está lendo, são correlatas. Então, tem que haver um casamento, tem que haver um encontro entre o que eu falo e o que eu faço. Eu não posso viver de maneira diferente daquilo que eu proponho publicamente, que é a minha proposta de vida. Então, eu sou cristão, que bom que você é cristão. Eu quero alguma coisa com Deus, que bom que você quer alguma coisa com Deus. Então vamos ver, me mostra aí, o que você tem para evidenciar que você é cristão? Né? Então é isso. É como uma pessoa que diz assim, eu sou comerciante. Mas, que bom, você é comerciante? Sou. Você vende o quê? Não, por enquanto eu não vendo nada. Então você não é comerciante, porque comerciante desempenha uma função de comerciante, né? Então, eu sou eletricista. E é mesmo, você é eletricista? E você trabalha aonde? Eu trabalho no cemitério. E você trabalha fazendo o que no cemitério? Consertando a fiação elétrica? Não, eu trabalho enterrando o povo. Então ele não é eletricista, né? Pode até ter um hobby, né, de mexer com coisas elétricas, né? Pode ser uma adrenalina, né, de mexer com coisas elétricas. Mas então você tem que ser aquilo que você diz ser, né? Tem que haver uma concordância entre aquilo que você diz ser e aquilo que você é. Porque o contrário disso é hipocrisia, em todos os aspectos, né? Então aqui, por isso o exemplo de João. Tem alguém que se esforçou mais do que João? Nem o fariseu chegava no chulé de João, né? Os fariseus jejuavam, João também. Os fariseus se privavam de uma série de coisas, João muito mais, né? Mas João fazia o certo pela motivação certa. Porque assim, os fariseus, eles fingiam um esforço, mas dentro eles viviam uma vida
regalado. Porque quando Jesus disse, né? Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. E foram eles, Marcos 15:10, que por inveja planejaram, né, a prisão de Cristo, justamente porque eles externamente aparentavam um esforço, mas internamente não amavam a Deus, amavam o dinheiro e amavam seus próprios prazeres e pecados. Por isso que eles olham para Cristo e começam a fazer chacota. Exatamente, né? Mas assim, o perigo às vezes assim dessa abordagem que você coloca é que parece que os fariseus não se esforçam. Eles se esforçam, mas a motivação é errada. O que já deixa bem claro no Sermão do Monte é que é um esforço inútil. E isso, inútil. Porque é um esforço hipócrita. Porque é o mesmo esforço de uma pessoa que trabalha 20 horas na Bolsa de Valores. Né? É um esforço inútil. Então, mas o que eu quero trazer é justamente para a gente... não correr nos extremos, nem na libertinagem, nem por exemplo, você vai pegar uma falsa igreja, você pega o domingo delas. Às vezes o pastor daquela falsa igreja faz 5 cultos seguidos. Né? Então, por que ele faz? Qual é a motivação? Ele tem esforço, né? Isso, às exatamente. Vezes ele até jejua, exatamente. até lê a Bíblia. Exatamente. Mas a motivação é completamente. Exatamente. Então tem um esforço. Né? Porque às vezes fica parecendo assim, não tem esforço. Então se você vê qualquer esforço, você já desenquadraria aquela pessoa. Não. Não é só o esforço. Tem que ter o esforço pela motivação certa. Amém. Porque às vezes tem gente que está na igreja e tem um esforço, mas a motivação errada não vai invalidar ela do mesmo jeito. Entende? E até é pior, porque o investidor da Bolsa de Valores, ele sabe que o que ele quer é dinheiro. E na igreja, teoricamente, a pessoa estaria buscando agradar a Deus. Né? Então, esse da igreja está pegando mais. Até Pilatos, que era ímpio, percebeu que a motivação da prisão de Jesus era a inveja. Isso. Porque eles estavam com receio, né, de perder a titularidade do poder religioso. Sim. Né? E quando Jesus, em momento nenhum, né, demonstrou que queria trocar de lugar com eles, né? Pelo contrário. Então, a lei dos profetas vigoraram até João. Desde tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino. E todo homem que se esforça por entrar, nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então, não adianta dizer... o Novo Testamento não tem validade, o Novo Testamento é que tem validade, o Antigo não vale. Então você vai ter um problema com o Novo, porque o Novo ele dá toda a autenticidade para o Antigo. Né? Então tudo do Antigo Testamento continua valendo. Qual é a diferença? É que agora a gente consegue enxergar o que nos era apresentado como uma analogia, como sombra, como comparação. Então, o cordeiro era morto. A gente precisa matar um cordeiro? Não precisa mais, porque o cordeiro era Jesus. Ele já veio e já deu a vida. O sangue dele já foi aspergido, né, na vida daqueles que ele veio justificar. Então, todas essas coisas, elas hoje nós enxergamos elas mais claramente. Agora, voltando aqui para esse texto, para a gente voltar lá para Mateus, no inferno, versículo 23, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão, Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Uma outra visão equivocada, que, assim, olha o que esse rico está dizendo, né? Em outras palavras, tudo bem, eu não vou sair desse local de tormento, agora eu entendi, mas tem que dar uma aliviada, pelo menos um copo de água, pelo menos um dedo de água, alguém tem que me dar. Não tem. Então, se você tem uma ideia de inferno como uma coisa muito ruim, saiba que ele é pior do que você imagina. Então, não tem alívio lá, não vai ter alívio nenhum. E a ideia, muitas vezes, das pessoas é justamente uma visão muito próxima ao espiritismo, né? Eu sei que eu não sou bom para ir para o céu, mas assim, eu também não fui tão ruim para merecer um inferno assim, igual dos demônios. Pois é, só tem essas duas possibilidades, o céu ou o inferno. E o inferno é um sofrimento igual os demônios irão sofrer. Não tem meio termo.
Então, a Bíblia, ela nos mostra essa ideia, e essa ideia é sempre apresentada de forma repetitiva, inclusive aqui no Sermão do Monte, que só tem 2 caminhos. Não tem um caminho intermediário. Né? Não tem um caminho intermediário. E esse caminho, que é único, ele é ainda mais estreito do que a gente imagina. A gente tem uma ideia de que o caminho vai ser difícil. E ao percorrer o caminho, a gente se depara com dificuldades muito maiores do que a gente achava no começo. Né? Então, a gente percebe isso. E aqui Jesus está mostrando, e o que Jesus está falando é justamente um incentivo para aqueles que querem viver uma vida cristã correta. São os olhos a lâmpada do corpo. Então, os olhos, preste atenção, os olhos é o que você vê, mas os olhos também eram o que as pessoas viam em você. Nessa época, né, e a gente tem que sempre trazer o contexto histórico, vocês se lembram como as pessoas se vestiam, não é? Homem e mulher tinham vestes parecidas até, né? Uma espécie de vestido comprido, que ia até aqui, e a parte de baixo ia também até a canela e muitas vezes até o chão mesmo, porque se você mostrasse só a canela, às vezes já era visto como uma imoralidade, para você ver como era o padrão daquela época. A cabeça coberta, algumas vezes as mulheres, a semelhança do que é hoje no Oriente, tinham também essa parte de baixo da face coberta, e só os olhos mesmo ficavam do lado de fora. Então, quando ele está dizendo, é exatamente o que a gente diz assim, eu vi o olhar de fulano para mim, sabe? Eu vi o olhar. Então, pelo olhar, você discerne muitas vezes a intenção de alguém. Às vezes a pessoa tem um olhar malicioso, às vezes a pessoa olha, como foi dito aqui, né? E como a gente leu aqui, quando uma pessoa está escarnecendo de Jesus, então, como é que isso fica na face da pessoa, né? Como é a face de um escarnecedor. Então, a ideia do olho é justamente a maneira como as pessoas veem o que você vê. Olha que coisa. Então, como é que você vê o mundo? As pessoas vão ver isso. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Então, esse exemplo eu gosto muito de dar, porque é o exemplo que as pessoas mais têm raiva. Né? Então, vamos imaginar que você vai para a igreja todo domingo. Você não falta. Pode chover, pode fazer sol, pode chover canivete, pode fazer aquele sol escaldante, você não falta. Pode ter certeza que se você tiver essa assiduidade, todos os seus vizinhos vão saber que você vai para a igreja no domingo. E inclusive eles vão se falar. Você sabia que fulano de tal, chuva, faça sol, teve tiroteio, não teve. Ele está lá, ele vai. Eu já vi, já tem 5 anos que eu moro nesse lugar. Bateu 7 horas da manhã, a pessoa está indo lá com a Bíblia do mesmo jeito para aquele lugar. Perceba, todos os vizinhos sabem que fulano, quando dá tal horário, no domingo, ele vai para aquele lugar. Não, e dezembro não tem férias? Não tem férias para ele não, ele vai lá. Mas ele está de férias no trabalho, mas ele vai. Olha, por que eu estou dando esse exemplo? Porque é um exemplo tão simples. Mas as pessoas estão vendo. Agora, se você não tem compromisso, as pessoas também estão vendo. Eu já ouvi pessoas dizendo, não, teve um dia que eu estava meio sem vontade para a igreja, e eu estava sentado na sala, deu horário do culto, e aí o meu marido disse, vem cá, você não vai para a igreja não? Hoje é dia de culto. Não, hoje não vou não, estou com vontade. Imagina o testemunho dessa senhora diante do marido que é ímpio. Aí, na mente dele, né? Se ela não está dando importância para ir para o culto, no outro domingo que ela me chamar para o culto, ele vai dizer o quê? Eu vou ficar assistindo aqui Globo Rural que eu ganho mais. Eu vou ficar aqui em casa vendo alguma coisa aqui, né, nessas TVs patrocinadoras, eu ganho mais. Se você que diz que vai para o céu, que diz que Cristo é tudo na sua vida, que diz que ama mais a Jesus do que a mim, que sou seu marido, você, porque eu estava indisposta, não foi? Por que você quer que eu vá? Para que eu tenha o mesmo compromisso que você?
Aí muitas vezes vamos imaginar que esse marido, ele seja uma daqueles torcedores fanáticos, né, de um dos times daqui de Salvador, né, seja Bahia ou seja Vitória. Então, o jogo é 4 horas, ele sai meio-dia. E aí ele tem mais compromisso com o time de futebol dele do que com a senhora, com a igreja. Você acha que essa senhora vai conseguir, pelo testemunho dela, mostrar que Cristo é tudo para ela? Percebe, irmãos, que qual é a candeia que está acesa? Porque é isso que ele está falando aqui. Ele está dizendo, são os olhos a lâmpada do corpo. Preste atenção, porque às vezes a gente olha esse texto e parece que é a lâmpada no sentido de são os olhos que me fazem enxergar o que eu tenho aqui dentro. Não está falando de você não. Está falando do lado de fora. Está dizendo o que as pessoas veem em você. O tema aqui é hipocrisia. É você dizer ser uma coisa que você não é. Sabe? Então a gente percebe quando a pessoa percebe que ela não está seguindo na direção correta, aí vem. Não, mas não é assim. Mas Jesus não veio para me aprisionar. Quer dizer que é só quem vai para a igreja que está salvo? Eu vou lhe dizer uma coisa muito séria. Que talvez você nunca tenha ouvido, mas eu tenho certeza que já ouviu, mas não quis guardar, né? Talvez. Nem todo mundo que está na igreja está salvo, mas quem é salvo está na igreja. Porque o Senhor veio buscar o seu corpo. Se você tem qualquer ideia fora disso, a sua ideia não tem qualquer tipo de respaldo no Evangelho. Jesus vem buscar o seu corpo. E ele chega a dizer que são minhas ovelhas. Elas vão estar no mesmo aprisco. E tá um só rebanho, um só pastor. É isso aí. Mas eu tenho carreira solo. Então você não é de Cristo. Então a sua salvação é por sua conta. Não entra na conta do Evangelho. Né? É você que está se propondo salvar a si mesmo, segundo o seu próprio pensamento acerca do Evangelho. Então aqui ele diz, são os olhos a lâmpada do corpo. E ele agora vai trazer, como eu disse a vocês, esse quadro comparativo, né? Duas colunas. Se por acaso os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. A ideia é de uma luz que está funcionando. Você bateu no interruptor, ela ligou, está funcionando. E quando ela funciona, o que é que faz? O que está fazendo aqui a luz? Está iluminando a sala, o salão, como você queira chamar. Então, essa é a função da luz. Ela está cumprindo o papel dela? Está dando para você ler sua Bíblia, está dando para você ver uns aos outros, né? Então, ela está cumprindo o papel dela. E qual é o papel do crente como luz? Exatamente esse. Como luz, a gente tem que refletir de tal forma que as pessoas consigam ter uma visão correta de Deus, porque antes não tinham, uma visão correta da palavra de Deus, porque antes não tinham, e uma visão correta delas mesmas, porque antes não tinham. Então, é isso que a luz faz. Ela evidencia o que está lá, mas pela ausência de luz, não pode ser visto. Então, se tivesse tudo apagado aqui, a gente não conseguiria enxergar algumas coisas. Então, a gente não conseguiria discernir algumas coisas. Mas quando se ilumina, você consegue ver as coisas claramente. Então, quando Jesus fala no capítulo 5, vamos voltar de Mateus? Exatamente isso aqui que a gente está estudando. Versículo 14 do capítulo 5. Vós sois a luz do mundo. Quem sois vós? A gente, os discípulos. Vocês são a luz do mundo. E ele vai agora dizer que o nosso cristianismo não deve ser ocultado. Ele deve ser demonstrado. Então, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. O alqueire aqui seria algo parecido com uma mesa. Mas no velador. O velador é a parte mais alta. E alumia a todos
os que se encontram na casa. Assim, olhe, aqui é um mandamento. Assim, brilhe também a vossa luz. Então, a vossa de quem? Vocês que são meus discípulos. Tem que brilhar a luz diante dos homens. Ó, os homens são salvos? Não. Prega o evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Então, a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Olha, eles vão ver, e eles vão ver o quê? O que a gente faz. Para que vejam as vossas boas obras. Então, o que você faz? O que você faz? Olha que coisa interessante. O fariseu orava? Orava. A motivação do fariseu de orar era certa? Não, era errada. Mas orar está errado? Não, orar está certo. Dar esmola, o fariseu dava? Dava. Estava errado? Estava. A motivação era errada. Mas dar esmola é errado? Não, é certo. Percebe? Então o que Jesus está querendo nos mostrar é que o fato de determinadas pessoas que se dizem religiosas fazerem determinadas coisas de forma hipócrita não tira o benefício de quando você faz aquela mesma coisa pela motivação correta. Orar pela motivação correta, dar esmola pela motivação correta. Então, tudo aqui a gente está vendo jejuar pela motivação correta, como a gente já leu. Então, não é o fato das pessoas que deveriam estar fazendo pela motivação certa, estarem fazendo pela motivação errada, que descredibiliza as ações. Pelo contrário. Então, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas costumam dar desculpa. Eu não vou para a igreja porque na igreja só tem hipócrita. A gente sabe que é uma desculpa muito esfarrapada. Né? Na igreja não só tem hipócrita. Alguns irmãos podem ter problema com a verdade, mas isso não descredibiliza a igreja. Isso não tira a beleza do corpo de Cristo. E isso não tira a necessidade da pessoa ouvir a palavra de Deus. Inclusive essa pessoa que diz, não vou porque lá só tem hipócrita, está com o coração cheio de mágoa. Então aí é que tem que ouvir mesmo a palavra, para perdoar os hipócritas. Então, que há um sério risco do hipócrita se arrepender e ser salvo, e quem não perdoou o hipócrita, morrer com o coração sujo e ir para o inferno. Ó, sabe aquela história? O assaltante se arrependeu e foi para o céu. E quem foi assaltado? No inferno. Por quê? Porque foi para o inferno com a raiva do assaltante. Não perdoou. Pastor, que coisa injusta. Injusta para você. Que acha que nunca assaltou a Deus. Pois é, o assaltante assaltou você uma vez, você já ficou nessa indignação. Você assalta a Deus todo dia. E nunca pediu perdão para Ele disso. Então, olha que coisa. Por isso que a luz é importante, porque a luz evidencia isso. Sabe? A luz evidencia isso. Você vê, eu sou um pecador miserável. Mas não é eu sou um pecador miserável como um papagaio falaria. Não, eu sou um pecador miserável porque eu sei o que eu fiz e eu não quero mais fazer isso. Então, eu sou um pecador miserável, agora tem verdade. Mas como você diz, eu sou um pecador miserável só por dizer, sem nenhum intuito, sem nenhuma dor interna, sem nenhuma vontade de, minha mão, então tchau mão, cortou e jogou fora. Pastor, mas aí dói. Sim, e você está achando que é sem esforço? Porque foi o que a gente leu aqui. Se o esforço hipócrita não tem benefício, imagine você que nem se esforça. Então, é isso que a gente tem que analisar, porque o fariseu está errado, é errado, o fariseu é errado. Mas eles ainda se esforçam. Né? Eles ainda se esforçam. É como às vezes dizer, sabe, esses empresários, esse pessoal que mexe com dinheiro, esse pessoal milionário, bilionário, você acha que alguma pessoa que é bilionário, você acha que ele é bilionário sem gostar de dinheiro? Você já viu algum bilionário que não ama o dinheiro? Eu nunca vi.
né? De repente você viu, me apresenta, né? Pode ser. Então, a pessoa ama aquilo e se dedica àquilo. Se dedica. Você vê esse pessoal que faz conteúdo para Instagram, TikTok, mídias sociais, essas coisas, né? Esse pessoal se dedica. Eles têm que ficar inventando coisas novas o tempo todo, porque aquilo que viralizou hoje, amanhã ninguém nem lembra. E se ele não inventar uma coisa nova, ele vai ficar esquecido. E ele só ganha dinheiro se as pessoas continuarem vendo o conteúdo deles. Imagine que inferno, né? Que loucura. Eu vou fazer, não, mas eles já fizeram. Não, eu vou fazer isso, mas eles já fizeram. E aí, eu tenho que ter um conteúdo, porque se eu não tiver conteúdo, e aí meus seguidores, e aí... Tem gente que nem dorme. Por que você acha que aquele Whindersson Nunes, né, famoso youtuber, se não for o mais famoso youtuber dessa última geração, um dos, com certeza, teve depressão? Porque ele sentia essa escravidão de ter que ter conteúdo novo o tempo todo. Aí teve uma hora que ele disse, conteúdo novo o tempo todo não dá mais, eu prefiro tomar porrada. Ele foi lutar com o Popó. Perceba que até esse povo, eles têm uma compreensão do mundo. E você vê que Paulo falou isso, né? O homem entende o homem. Você quer entender o homem? Então, o homem enquanto ser humano. Você vai numa faculdade dessa, de sociologia, antropologia, sei lá o que for. E você entende, psicologia você não entende. Mas você quer entender o homem do ponto de vista de como vê o Criador e como ele é de verdade, a sua Bíblia. E nem é a Bíblia lida por qualquer pessoa, é a Bíblia lida por alguém que tem o Espírito Santo. Porque a Bíblia lida por qualquer pessoa, ela não vai ser compreendida como tem que ser. O homem entende das coisas de homem, mais do Espírito. Só quem tem o Espírito. Então, é por isso que às vezes você vê espiritismo repetindo o versículo bíblico. Você vai ver gente ateu repetindo o versículo bíblico. Você vai ver gente que nem crê em Deus, né, repetindo o versículo. Gente que crê em várias coisas, que crê em tudo, repetindo o versículo bíblico. Por quê? Porque eles tiram do contexto. Eles desassociam do contexto original. E eles, na verdade, usam aquilo para propagação de uma ideia que é deles. Como, por exemplo, tem gente que acha que Jesus é algum tipo de revolucionário comunista. Né? Então, pega aquela passagem, tinham tudo em comum, tá vendo? Então, o sistema de governo tem que ser o comunismo, tinham tudo em comum. Então, pode-se dizer qualquer coisa, né? Pegando versículos soltos da Bíblia. Olha o perigo. Né? Olha o perigo. Daí a necessidade de obreiros aprovados que manuseiam bem a palavra de Deus. Então aqui, irmãos, no capítulo 6, né, já quero concluir, no capítulo 6, no versículo 22, os olhos são a lâmpada do corpo. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E olha que coisa, né? Muitas vezes a gente pode ser levado a pensar que os olhos, no sentido, não, é o que eu vejo. Não, aqui está dizendo, os teus olhos são o que as pessoas veem em você. Assim como os tesouros. Você acha que as pessoas que estão ao seu redor não sabem o que para você é importante? Então vamos imaginar que você trabalha 16 horas por dia. O dia tem 24 horas. E das 24 horas, 16 horas é trabalho. Você acha que as pessoas acham que você não gosta de trabalho? Claro que a pessoa vai dizer, não, fulano é um homem trabalhador. Fulano chega lá 6 da manhã e só sai de lá mais de 10 da noite. Fulano trabalha demais. Então, a pessoa sabe que aquilo para aquela pessoa é importante. Vamos imaginar que você é alguém que gosta muito, né, de comer McDonald's. E aí você come McDonald's quase todo dia. Então a pessoa olha e diz, você, fulano, gosta de McDonald's. Você viu? Lançou o sanduíche da McDonald's, fulano já vai lá e compra. Sorvete da McDonald's. Batata frita, ele sempre diz que o da McDonald's é melhor.
E sanduíche é McDonald's, disparado. Ele come Big Mac e Big Mac para ele é o melhor sanduíche do mundo. Então, essa pessoa, as pessoas que olham para ela sabem o que é importante para ela, o que ela gosta. É o que a gente diria, irmãos, identidade. Então, quando alguém pede a sua identidade, a pessoa quer saber quem você é. Por isso que a identidade tem os dados que tem. Então, você tem alguma dúvida, pergunte no comum, que trabalha num lugar onde fazem identidade. Então, para você fazer identidade, precisa de certidão de nascimento. Porque qual é o dado que tem lá na sua identidade? A sua filiação. A data do seu nascimento. Depois de um tempo para cá, colocaram o CPF também para ficar num documento só. Mas a identidade tem a sua foto, que é para poder ver se você não falsificou. Né? Então a pessoa olhou, bateu, então é filho de fulano. É filho de fulano. Realmente tem essa idade. É a identidade da pessoa. Então, no caso do cristão, a identidade do cristão, Cristo. Você se parece com ele? E nos dizeres do próprio apóstolo Paulo, todo aquele que diz estar em Cristo, necessariamente tem que andar como ele andou. Ou seja, se na sua identidade está lá, cristão, você tem que se parecer com Cristo. Você tem que se parecer com Cristo. Então é isso. Os seus olhos têm que ser bons. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. As pessoas verão Cristo em você, por meio das ações que você pratica, que te identificam com Ele. Você faz exatamente o que você aprendeu dele. Todas as orientações, todos os mandamentos que ele deu, todos os ensinamentos que ele deu, para você são caríssimos. Todos os princípios dele, para você são caríssimos. Você não negocia princípios, você não abre mão da verdade que Cristo veio anunciar. Por quê? Porque esse é o seu valor. Isso é o que você vê de mais valoroso na terra, agradar a Cristo. E como? Sendo parecido com Ele. Aquele que me ama é o que me obedece. E é isso que nos identifica. Porque se tem algo que define Cristo, é um filho obediente. Ele obedeceu o Pai. Não no sentido de que a vontade do Pai e a dele não eram a mesma, mas apesar de serem a mesma, ele foi obediente ao Pai. E a Bíblia deixa isso muito claro. Então, concluindo, há uma contrapartida, há essa coluna que é a boa coluna, a coluna de quem está indo para o céu, o caminho de quem está indo para o céu, e tem a coluna errada, que representa as escolhas erradas. E nem sempre as pessoas que fazem escolhas erradas acham que são erradas as suas escolhas. Então vamos imaginar crianças. Não são as daqui, porque as daqui fazem escolhas muito boas. Mas vamos imaginar que, eu vou dar um exemplo meu. Meu pai estava trabalhando em um determinado lugar, ele me deixou, uma pessoa tomando conta, e deu um determinado valor em dinheiro e disse que eu podia comprar algo para comer. E eu comprei tudo naquela época chamava queimado, eu chamaria hoje de bala, um saco desse tamanho de bala, e tome bala, e chupando bala, e tinha uns negócios, tinha umas balas que pareciam uns caramelinhos assim que grudavam no dente, todo tipo de bala eu comi, Não foi para isso que ele me deu aquilo, mas eu usei para isso. As minhas escolhas foram ruins, depois eu tive que ter um encontro com um dentista muito doloroso. Então, eu não sei porque fulano está com cárie, só tem 6 anos. Por que será? A cárie foi lá e brotou do nada. Não, meu filho, a cárie tem que ser alimentada. E o que alimenta a cárie? Açúcar, principalmente. Então, as nossas escolhas, elas evidenciam quem somos. Elas evidenciam o que é importante para nós. O que é importante para a gente. As nossas escolhas é que dirão. Então, se meus pais são importantes para mim, então eles têm lugar na minha organização de tempo. Diferente, por exemplo, de uma ida no shopping.
Então, o que é mais importante? Uma ida no shopping, para mim, no caso, ou estar com os meus pais? Para mim, meus pais. No meu caso, eu amo os meus filhos. Então, o que é mais importante para mim? Estar com os meus filhos ou, de repente, sentar com alguns supostos amigos para jogar a conversa fora? Estar com os meus filhos. Com certeza. Por quê? Porque é isso. E olha que eu estou falando só de coisa daqui. Agora, o que é mais importante para mim? Agradar meu pai, minha mãe, meus filhos e a mim mesmo, ou agradar a Cristo? Agradar a Cristo. De longe, porque senão nem aqui eu estaria. Então, é isso que a gente tem que demonstrar. Por exemplo, hoje pessoas ficaram com receio de vir aqui, né? Não sei por quê. Porque se a gente tiver receio disso, a gente não sai mais de casa. Igual a época da pandemia. Por quê? Porque tem problema em tudo quanto é lugar. Você vê tiroteio em shopping center, né? Você vê batida de carro, você vê ônibus, você vê problema de metrô. Então você não sai de casa. Se for por causa de algum problema que aconteceu, você não sai de casa, né? Então, às vezes a pessoa diz, né, como os irmãos tentaram, a pessoa que sempre trazia eles, né, do transporte que sempre trazia eles, dizendo, hoje eu não vou. Porque hoje aconteceu isso, então hoje eu não vou. Mas hoje a gente veio. Mas tem gente que não viria, ou tem gente que não veio porque de repente achou que seria perigoso hoje aqui. Pois é, então aí você demonstra uma ótima oportunidade para demonstrar o que é importante. É importante preservar a sua vida ou é importante preservar a sua fidelidade a Cristo? Porque são esses dois valores. Você tem a sua vida e você tem a sua fidelidade a Cristo. Qual é o que é mais importante? A sua vida tem valor. Para Cristo tem. Mas qual é o mais importante? A sua fidelidade. Então, sua família tem valor? Tem. Mas se comparado com sua fidelidade a Cristo, ela vai perder. Então é isso que Jesus nos mostra. Isso tem que ficar visível. Por quê? Porque quem se aproximar da gente, se aproxima sabendo disso. E quem se afastar, se afasta sabendo disso. O que é errado é justamente, e aqui é condenado, essa hipocrisia. A hipocrisia daquela figueira, que tinha folhas, mas não tinha fruto. Então, a hipocrisia de uma lâmpada que quando você acende o interruptor, ela não liga. De um bebedouro que quando você gira a torneira, não sai água. Então, ela não está desempenhando o que deveria. Como uma casa que os alicerces estão condenados. O que vai acontecer com essa casa? Demolir. Não, mas não dá para a gente dar uma melhorada, não, os alicerces. Se você botar uma melhorada aqui, os alicerces vai cair. Você vai gastar 2 dinheiros, né? Como diriam. Então, não. Então aqui Jesus diz, se porém os teus olhos forem maus. E aí? É isso aí. E olha que coisa interessante. As pessoas veem a maneira como você vê o mundo. Mais uma vez. Como você vê o mundo, as pessoas verão isso em você. Dá um exemplo, né? Então, hoje nós estamos aqui, a notícia que chegou, 4 pessoas morreram. Foi isso? Jovens. Como a gente vê esse acontecimento? Como um acontecimento isolado? Não. Como algo que foi merecido? Também não. Não, mas de repente essas pessoas não eram pessoas assim, benquistas, sim, mas isso para a gente é indiferente. Porque também nós nos colocamos no mesmo patamar. Todos somos pecadores, miseráveis. E de repente esses 4 jovens podem estar no inferno agora. E não sei você, mas eu fico pensando, será que eu podia ter feito alguma coisa? Então, isso é que como é que a gente vê esse evento dessa forma? Pessoas estão morrendo, e a gente viu agora de perto. Pessoas dessa localidade morreram. E a gente sabe que só pode morrer e ir para o céu quem conhece a Cristo, crê e é salvo. E quem não conhece a Cristo, não crê, não é salvo, vai acordar,
fechou o olho, morreu, inferno. Você tem o remédio e está vendo as pessoas repletas com a doença. E você não vai distribuir o remédio? Ou você vai colocar essa distribuição em segundo plano? Ah, não, eu até vou dar o remédio, mas deixa primeiro eu fazer as coisas que eu tenho que fazer no dia, depois, quando sobrar algum tempo, eu distribuo o remédio para aqueles que der. Será que é isso mesmo? E se por conta de você ou eu colocarmos a distribuição do remédio em segundo plano, algumas pessoas morrerem durante o dia, quando a gente estava pensando que determinadas coisas desse mundo são mais importantes que a alma de alguém? Percebe como não faltam profissionais no mundo, em qualquer área, inclusive na área religiosa. O que sempre faltou no mundo, continua faltando. Servos de Deus. Os servos de Deus têm algumas características. A Bíblia vai dizer, uma delas, eles são adoradores. Eles servem a Deus porque antes de servi-lo, o adoram. E o serviço é só uma demonstração dessa adoração. Você adora a Deus, você ama a Deus de tal forma que você o serve. E você faz isso por amor, não por obrigação. E você faz isso por amor, não por interesse. Então, isso tudo está interligado. Mas, servir a Deus nunca deu lucro financeiro para ninguém. Pode pegar de Gênesis a Apocalipse. Nunca ninguém teve lucro financeiro servindo a Deus. Por isso que num mundo tão capitalista quanto o nosso, há uma espécie de desestímulo natural de servir a Deus pela motivação correta e da forma correta. Por quê? Porque ele não vai ter o respectivo benefício que se é esperado do ponto de vista material. Não se vai ter. Então, Deus vai suprir as nossas necessidades, isso que você falou, as nossas necessidades. E tem coisa que a gente vai achar que são necessidades, que Deus vai dizer que não são necessidades, e que você vai ter que aprender a viver sem elas. Ah, mas fulano tem. O que fulano tem não é da sua conta, é da conta de Deus. Seja grato com o que você tem. Seja muito grato com o que você tem, porque você nem merecia. E não é que você não merecia o que você tem, é que você não merecia nada. E não é que você não merecia nada, você até merecia estar no inferno comigo, ardendo em chamas. Pois é, Ele nos salvou do inferno e Ele ainda nos sustenta aqui na terra e vai nos levar para o céu, e você está achando Ele ruim. Não, então você não está tendo a visão correta. É por isso, olhos. Se a pessoa vê você insatisfeita com o seu Deus, como ela vai olhar para o seu Deus? Se o seu Deus não pode suprir as suas necessidades, se o seu Deus não pode te dar felicidade, como os ímpios encontram no mundo, como elas vão olhar para o seu Deus? Se o seu Deus, muitas vezes, você demonstra por suas ações que não acredita tanto nele, como é que as pessoas podem dar crédito a ele se nem você está dando? Percebe? É como você vê o mundo. As pessoas estão vendo o mundo por você. E nós precisamos resplandecer a luz de Cristo, para que as pessoas que de fato querem Cristo se aproximem. E a que não quer, se afaste. E a gente não vai atrás das que se afastam? Não. De forma alguma. Por quê? Porque elas se afastaram exatamente porque não querem a luz, porque as suas obras são más. Olha, irmão, 100% de todos aqueles que saíram da igreja e que deram as mais diversas desculpas estão hoje vivendo abertamente em algum tipo de pecado. Seja um mais imoral, seja um pecado mais escondidinho, mas é pecado. Todos os que saíram de lá, eu posso dizer isso com toda contundência mesmo, porque eu conheço quem eu evangelizei, quem eu batizei, quem eu pastoreei, e conheço o motivo que essas pessoas saíram, e sei
maioria está vivendo hoje, e a maioria ainda se considera hoje evangélico, sem não ser nem de longe, que dirá de perto. É isso aqui. A pessoa acha que é luz, acha. Eu digo, não, você não está sendo luz por isso, por isso, por isso. E pode, claro, é minha obrigação. Se você vê a pessoa em erro, você tem que dizer. Claro que você tem que dizer. E se você não fizer isso, você é um covarde. Porque a pessoa vai para o inferno. Vai, mas você tem conta disso, você não disse. Não dê pérolas aos porcos, pois é, mas ainda não é aí. Vai chegar um momento. Antes de dar pérolas aos porcos e as coisas santas aos cães, você tem que mostrar os porcos que são porcos e os cães que são cães. Aí eles ficam com raiva, aí você não dá mais pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Mas a gente não faz isso antes. A gente faz isso depois. A ideia é, não insista com aquele que já demonstrou que não dá importância para aquilo que é importante. Mas você demonstrou que aquilo é importante. E aí a pessoa escolheu não dar importância. Pronto. Mas você não tem gerência de escolher pela pessoa. Não vou nem falar mais com fulano, porque eu não vou perder meu tempo. Eu já sei que não quer nada, não, você não tem gerência. Você tem que falar, e quando de fato externalizar que não quer nada, aí você já sabe. E aí vale esse alerta do Senhor, que a gente vai chegar lá, se Deus permitir. Mas é importante que a gente entenda, a obrigação de ser luz é nossa. Por quê? Porque o mundo já está em trevas. Então, para ser trevas, você não tem que fazer nada. É só você ser você. Então, se você acorda e diz, estou com sono, vou continuar dormindo, estou com fome, vou comer e depois vou voltar a dormir, passou o dia inteiro sem fazer nada, talvez você pense, está vendo? Eu passei o dia inteiro sem fazer nada, então não pequei. Pecou. Tantos pecados, preguiça, um deles, glutonaria, desobediência a Deus, porque Deus não te deu o que deu hoje para que você vivesse descansando. Vai chegar o momento do descanso. Não amar a Deus acima de todas as coisas, porque se amasse não estava em casa o dia todo sem fazer nada. Mas a pessoa está dizendo, eu pelo menos não faço nada. Não faço nada. Tem gente que está aí roubando, matando, eu não faço nada. Parece um pessoal que eu não sei se ainda tem nos ônibus, quando eu andava andando de ônibus, entrava um pessoal se dizendo evangélico, eu já ficava com medo. Aí quer vender, eu estou vendendo esse salgadinho aqui, e o salgadinho normalmente você compraria por 50 centavos, ele vende por R$1. E você compraria por 50 centavos. R$1. E eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, e meu Deus, eu vou comprar esse salgadinho. Vai que esse homem desvia aqui no ônibus e decide assaltar e matar. Dá logo o salgadinho para ele, deixa ele descer, É melhor comprar o salgadinho por R$1 do que ele levar os 50 que eu tenho aqui na carteira, ou os 100 que eu tenho aqui para comprar o gás. Então, eu podia estar roubando, não, você não podia não. Mas tem gente que acha que só não, agora eu não traio mais, agora eu não falo. Sim, tudo bem, mas só isso não diz nada. Eu quero saber se você é luz. Eu quero saber o que você tem feito para o reino de Deus. O que você tem feito que as pessoas olham para você e veem Cristo em você. Eu quero que você me diga. Não preciso dizer, precisa. Me diz onde está a sua fé, porque eu mostro a minha pelas obras. Quem disse isso foi Tiago, dizendo que a fé sem obras é morta. Então é importante que a gente entenda. Tanta gente, irmãos, que vocês conhecem, que eu conheço, que se dizem cristãos, não tem nenhum compromisso com a igreja. É uma vergonha. É uma vergonha. Até na nossa pequeniníssima congregação, tem gente que consegue isso, essa façanha. Uma vergonha. Aparece quando quer e normalmente são os que mais reclamam. Parece que só aparece para reclamar. Então, não, irmãos, esse não é o modelo de vida que a gente tem que ter. Não, o nosso modelo é esse, é ser luz. Pastor, mas tanta gente está sendo trevas. Pois é, a gente já sabia disso. Por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos
se esfriaria. Mas aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Esses. E a maioria que esfriou o amor, não foi salvo. Não foi. Então, aqui, concluindo, né, a gente vai ter já o louvor. A garganta ficou boa? Né? Pode já tomar o lugar, eu vou concluir aqui por causa do horário. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Olha, irmãos, qual é a empresa que a gente normalmente associa aqui na Bahia? Eu acho que mudou um pouco, mas na minha época dizia Coelba. Ainda diz Coelba? Coelba, né? Então vamos imaginar que está tendo um apagão generalizado. Aí você liga para a Coelba e diz, aqui está tendo um apagão. E aí ele diz para você, aqui também. Aqui também. Aí agora vamos... Eu não tenho nem como anotar o seu chamado, porque apagou tudo aqui. Só não apagou os telefones, né? O computador na minha frente não enxergo nada. Só atendi sua ligação porque apagou e eu estou com medo de me levantar e bater na mesa e cair. Então tocou o telefone no automático, atendi. Mas aqui também está tudo apagado. E aí? Que sensação vai ter a pessoa que ligou? É melhor a gente esperar amanhã o nascer do sol, né? Ou então a gente procurar as poucas velas que tem aqui em casa, né? Porque se a Coelba está sem luz, então, né? A gente não pode criar nenhuma expectativa de que a luz vai voltar tão cedo, né? Então a ideia aqui irmãos, o crente é que tem que viver como crente. Eu fico assustado, às vezes eu fico assustado até comigo, né? Por conta dessa tendência natural maligna, que a gente fica indignado, porque o ímpio está sendo ímpio, né? Então vamos imaginar uma pessoa que é ímpia e ela está dirigindo no trânsito, sai cortando tudo quanto é carro, não dá sinal. Se o sinal abrir e você passar um segundo sem sair, ele já dá uma buzinada assim atrás de você e já quase que sai empurrando o seu carro e ainda fala alguma coisa que você não ouve pela graça de Deus, né? Então a pessoa sai e você vai Deus vai pegar. Não, ele é ímpio. O que vai acontecer com o sujo? Está lá em Apocalipse. Suje-se mais ainda. Qual é o tipo de comportamento que você tem que esperar de uma pessoa que só ama o dinheiro? Amar o dinheiro cada vez mais. Qual é o tipo de comportamento que você tem que esperar de uma pessoa egoísta? Que ela vai ser cada vez mais egoísta. Então, irmãos, essa ideia que muitas vezes o diabo tem tentado flechar a mim e eu creio que a vocês também, tá vendo o mundo como tá? Eu é que não vou ser mais besta. Mas você não está sendo besta, você está sendo crente. Besta é uma coisa, crente é outra. Você não está sendo bobo, você está sendo crente. E o comportamento de crente é o comportamento de crente, por mais que eu possa estar falando algo, o pastor está falando coisas bobas, quisera eu que fosse boba, né? Mas é muito sério isso. Então, quem é que tem que ter um comportamento luminoso? Eu e você. E por que você fica chateado quando alguém olha para a sua vida? Por que você diz, vá tomar conta da sua vida, fulano, deixa a minha? Não é você que é crente? Você tem alguma coisa para esconder? Não é que eu tenho para esconder, é porque às vezes a pessoa fica com mal olhado. E tem isso, mal olhado? Tem, pastor, a pessoa fica botando gosto ruim. Gosto ruim é quando você tem uns irmãos que gostam de tomar café sem açúcar e adoçante. Para mim é um gosto ruim, né? Meu paladar não está adaptado a isso. Então, não, irmãos, a nossa vida ela é aberta. É claro que a gente não sai por aí falando que a gente faz, deixa de fazer. Não, mas a gente não tem nada para esconder. No sentido de que nós vivemos da maneira como nós acreditamos que é a certa.
E se alguma pessoa perguntar, você está fazendo isso? Estou fazendo isso. Por quê? Porque eu acredito que isso é certo. Por isso, isso e isso. E por que você não está fazendo aquilo? Por quê? Porque a Bíblia diz que não é para fazer isso, por isso e isso. Então, é isso que é viver como cristão. É você ter fundamentação bíblica correta em tudo que você faz e deixa de fazer. Não são mais as suas sensações. Não são mais as nossas emoções que nos movem. Não, agora a gente tem a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e o quê? Luz para o caminho. Só que a luz, que era a palavra de Deus, agora ela foi colocada na gente. Então a palavra de Deus sai da nossa boca e ela é vista por nossas ações. E tanto o que a gente fala como o que a gente faz iluminam o que está ao nosso redor. E se não for assim, aí as trevas serão grandes. É como um poste de rua que a luz está queimada. A sensação é tão feia, né, irmãos? Quando às vezes a gente passa por uma avenida, né, que deveria estar toda iluminada e está tudo apagado, é até perigoso, né, do ponto de vista humano. Então, nós somos a luz, nós. Ah, mas o ímpio. Não, esqueça o ímpio. Você não tem que se comparar para ele, você tem que se lembrar do ímpio no sentido de que se um dia o ímpio deixar de ser ímpio e se tornar um crente, né, ele tem que ser igual a você, porque você é a luz. E isso não tem que ser dito por soberba e nem por uma espécie de auto-engano. Isso tem que ser dito com compromisso. Isso tem que ser dito com sangue, com suor, com lágrimas. Eu sei que eu tenho crido e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Sabe? Nós temos que ter a vontade de dizer essa frase com verdade. Pelo menos a vontade. A vontade. É difícil ser um cristão verdadeiro. É claro que é difícil, porque senão a porta não seria estreita e o caminho não seria apertado, porque senão Cristo não diria que a gente, para seguir a Ele, deveria antes renunciar a tudo, tomar a cruz, que é um símbolo de morte dolorosa, e então seguir os seus passos. Só então seguir os seus passos. O que precisa fazer antes? Renunciar tudo, tomar uma cruz, e depois seguir os seus passos. Percebeu que seguir os passos de Jesus consegue ser ainda mais difícil do que renunciar a tudo e tomar a cruz? Está em terceiro lugar. É como se fosse o ponto mais alto. É o lugar mais difícil de atingir. Não, tomar a cruz, que coisa difícil. Já renunciei tudo, tomei a cruz. Pois é, agora é a parte difícil. Agora é. Porque comparado ao que vem agora, renunciar tudo e tomar a cruz foi café com leite. Mas como assim? Agora é imitar tudo que Jesus fez. É tomar Jesus como modelo e tudo que Ele fizer a gente faz, e tudo que Ele ama a gente ama, e tudo que Ele rejeita a gente rejeita. Como o irmão José falou, os fariseus amavam o dinheiro, mas Jesus amava a Deus, amava o reino de Deus, amava as coisas de Deus, amava o povo de Deus. Ele amava o povo de Deus. Um monte de gente fazendo coisa errada e Ele olha para Jerusalém e chora. Vão como ovelhas que não têm pastor. E cena triste. O pessoal está escarnecendo dele na crucificação e ele ora: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Pois é isso que a gente tem que fazer. Percebeu como renunciar tudo e tomar a cruz ficou meio que água com açúcar? Porque imitar o comportamento de Jesus é algo que é o tempo todo. O tempo todo. Todos os dias, irmãos, nós somos tentados a fazer escolhas que vão nos afastar de Cristo ou nos aproximar dele. E essas escolhas, elas têm algo em comum, esses dois grupos. As que nos afastam e as que nos atraem a Cristo. As que nos afastam, elas são atrativas para a carne. As que nos atraem a Cristo são dolorosas para a carne.
Então, seria mais ou menos assim. O que seria algo que nos afasta de Cristo? Sabe a sua mão que está pecando? Você não vai cortar ela, você vai fazer as unhas. Você vai pintar ela. Você vai fazer uma massagem de mão, sabe? Já viu? Que pega assim, ou pega os pontos assim, tá vendo? Por quê? Para ver se ela peca mais. Né? Porque ela já pecou tanto que está meio dolorida de tanto pecar. Então, vou fazer uma massagenzinha nela para ver se ela peca mais. Né? E fazer uma massagem, e tomar uma massagem na mão é bom, irmão. Né? Pois é. Mas, e se você quer se aproximar de Cristo, qual é a orientação? A mão te faz pecar? Corta. É assim, eu vou no cirurgião e ele vai lá e dá uma anestesia e tira assim, né, milimetricamente, depois sutura tudo e faz aquele curativo bonito e depois diz, amanhã você vem aqui pra gente ver se cicatrizou direito. Não tem nada disso, irmão. Aqui é padrão Rambo. Como assim? Decepou a mão, tá, pegou logo uma tocha, sabe aquelas tochas incandescentes de fogo, né? Cicatrizou assim com fogo e a mão sua ainda está aqui parecendo um rabo de lagartixa, né? E a mão ainda está aqui, você pega com a outra mão que ficou e joga aquela longe. Pastor, não está assim na minha Bíblia, tá? Você que não leu direito. Porque diz, quando você decepar a mão, lança ela para longe de ti. Mas como eu vou lançar? Acabei de perder uma, mas você tem duas. Pois é, essa que ficou aqui, e cuidado para não pecar com essa, viu? Porque só tem essa agora, né? Então, vá vigiar, porque só ficou uma. E aí, qual é melhor? Decepar a mão, fogo, você mesmo, e depois lançar, e tomar uma massagenzinha, né? Às vezes bota numa aguinha morna, né? Coisa boa. Daqui a pouco você peca de novo. Ainda pega um óleo ungido. Irmão, percebeu? Está tudo na Bíblia. Então, aproximar-se de Cristo doe na carne. A carne geme. Parecendo, sabe, o endemoniado? A pessoa que está endemoniada? Não, pastor, nunca vi endemoniado, está repreendido. Mas, endemoniado, você já deve ter visto o filme de endemoniado. Né? Quando você vê o endemoniado, quando chega alguma pessoa assim, ou alguma coisa de santidade, né? Isso é sua carne. Sua carne, quando ouve assim, você vai se santificar. É sua carne. Pastor, você está dizendo que minha carne é endemoniada? Não, ela é pior. Porque o demônio te ataca de fora para dentro. E sua carne está lá dentro com você. É ela lá, você e ela. Você já imaginou dormir com o seu pior inimigo? Pois é, você é crente. Você está dormindo com sua carne. Sabe, irmão, aqueles filmes assim meio de terror? Que a pessoa acorda no meio da noite e tem alguém olhando para ela assim? Os cabelos chegam a rubia, né? Chega, pastor, faz isso não. Pois é, você já imaginou, no meio da noite, você acordar, eu estou com remela assim, quando você olhar para o lado, você se olhando. A mão de Quinho. Mas não é de Quinho, porque de Quinho é assim, essa mão é do mal, faz assim, ao contrário. É a sua carne premeditando que vai fazer com você amanhã para te afastar de Cristo. Todos os dias. Pastor, isso não está na Bíblia, está em Gálatas. O tempo todo, carne, espírito, carne, espírito, carne, espírito. E você querendo mais do Espírito. Por quê? Porque você é crente, o Espírito Santo te regenerou, você quer o Espírito Santo, o mundo está te seduzindo. E a carne está lá do mundo. E o cão também. E é 3 contra 1. Não é 3 contra 1, é 3 contra 2. E esses dois aqui são mais poderosos que o mundo inteiro. Por quê? Porque você com Deus é maioria. Isso deveria trazer uma alegria sem tamanho para o nosso coração. Depois dessa eu vou deixar a cargo de quem está cheio do Espírito Santo, que é o irmão Paulinho. Ele vai nos levar em louvor e oração a Deus. Agora não tem mais horário. Agora é o sol raiar.
da sua glória se despir. Como exigir riquezas a um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como posso ser assim, querer tanto quanto ele não quis nada além de mim amar? Todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os teus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a minha essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai. O que fugia disso ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, os meus pecados foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar e a verdade retornar, alguns conceitos repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas e nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a minha essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso é ser como
noite, Senhor. Mediante essa noite, esse encontro nosso, eu creio que todos que aqui estão, eu vou falar pelo que aqui estão, Senhor. Sabemos que vamos ser muito mais cobrados. Então, Senhor, eu te peço, desde já, Senhor, que o Senhor nos ajude, mais uma vez, a renunciar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e seguir a Ti, com sinceridade e rapidamente, Deus. Eu te agradeço pela vida do pastor, por o Senhor Jesus Cristo ter usado ele para falar. Creio que com todos que aqui está, inclusive comigo, como o Senhor vem falando. A questão é, Senhor, não é o Senhor falar conosco. A questão é se nós estamos ouvindo a Tua voz e estamos obedecendo. Porque eu creio que todos que aqui estão têm plena certeza que o Senhor Deus vem falando conosco a todos os nossos encontros. Por isso, Pai, que nós viemos sair daqui nesta noite, Senhor, com a convicção que nós precisamos nos arrepender urgentemente dos nossos pecados. Amém. E servir a Ti verdadeiramente, Senhor. Eu digo por mim, Deus. Muito obrigado por o Senhor ter me repreendido e falado comigo, Senhor. Mas eu te peço que o Senhor me ajude. Mas não só a mim, Deus, a todos os meus amados irmãos. A servir a Ti de perto, Deus, e não de longe. A ter sinceridade, Senhor, de tudo que nós estamos fazendo, como o Senhor falou aqui. Que as nossas escolhas, Senhor, sabemos que as nossas escolhas pode trazer uma consequência terrível em nossas vidas. Conhecemos um pouco a relação de Davi, Senhor. Pelo pecado de Davi, coisas terríveis aconteceram, Senhor, com a sua família. Por isso que eu te clamo e te rogo. Que o Senhor nos ajude. Conhecemos e sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito vem de Ti, Senhor, que é a vida eterna, mas que o Senhor verdadeiramente, Senhor, nos traz o verdadeiro arrependimento. Ó Senhor Deus, eu te agradeço pela vida do pastor Luzano. Eu te glorifico pela luta dele, mas eu te peço que o Senhor dê graça e sabedoria para que ele venha suportar tudo que ele está passando. Que o Senhor tome a vida dos familiares dele, da mãe, do pai, dos filhos dele, assim como o Senhor vem tomando. E que o Senhor derrame do seu amor e da tua sabedoria, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Obrigado pela vida de José, de Marcinha, de Henrique, Estelinha, Heleninha, Gisele, Quinho, Calmon, Reginho, Rita. Em especial também eu oro, Senhor, pela vida da mãe de tia Rita, pela recuperação dela. E eu te clamo que o Senhor alcance ela, Senhor, pela tua verdade. Mas não só ela, Senhor. Toda a família dela, conforme eu te queria a tua vontade. Que o Senhor, em concordância com o pastor, o Senhor tome esse barro nas tuas mãos, Senhor. É como o pastor foi usado por Ti. O que é que nós estamos fazendo? Se é que nós fomos alcançados pela Tua graça. Precisamos urgentemente, Senhor, nos examinar. E fazer, Senhor, a Tua obra corretamente. Que o Senhor nos encha, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Que nessa noite venha ser uma noite de reflexão para todos nós, Senhor.
Precisamos parar de dizer que vai ser difícil. Nós precisamos entender, Senhor. Se o Senhor ajudou nossos irmãos que caminhou contigo, nós cremos que o Senhor há de nos ajudar. Por isso, Senhor, segure nossas mãos, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Assim como o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos leve em Tua segurança. Eu te clamo e te rogo pela vida de todos os meus amados irmãos. Nos ajuda, Deus. Porque sabemos que a Tua vida está mais próxima do que nunca. Mas eu te peço, humildemente, ajuda que nós viemos continuar na Tua presença. Porque se até aqui o Senhor nos ajudou, nós não podemos fazer que nem a mulher de Ló, Senhor. Olhar para trás. Por isso que eu te peço humildemente, toma a vida do pastor Misa em tuas mãos. Esse pastor tão querido que eu não sei como é que meus irmãos vão ver isso, mas não é puxação de saco nem nada. É pela tua graça e pelo teu amor que o Senhor derrama sobre a vida dele. Por isso que eu te peço, nos ajuda, Senhor, a assimilar tudo isso, Senhor. Porém, eu já tenho um pouco de dificuldade, mas sabemos que aqueles irmãos nossos eram pescadores, eles não tinham estudo. E caminhou contigo e aprendeu de ti, que é moço humilde de coração. Assim eu te peço também, que o Senhor nos ajude a cada dia aprender, guardar, meditar. O mundo é tão sagaz para nós que trabalhamos, prestamos serviço para empresas e temos pouco tempo. O melhor tempo que nós temos é esse de estar junto. Mas a questão é que a gente vem aprendendo o que é que nós estamos fazendo com esse aprendizado. Por isso que eu te clamo e te rogo, nos amadurece, Senhor. Porque, como eu já disse, que o que mais é dado, mais vai ser cobrado. E a tua palavra diz que nem todos aqueles que me dizem, Senhor, entrará no teu reino. Pode tocar, pode cantar, mas se não tiver um relacionamento sincero contigo, ou melhor dizer, um arrependimento sincero, não tem para onde correr. Que o Senhor tire todos os nossos desejos, tudo aquilo que não te agrada, e implante-se dentro de nossas mentes e nossos corações o desejo de servir a Ti, em espírito e em verdade. Obrigado, Deus. Eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. A voz estava melhor. Nossa, esse